Então, pessoal, olá pessoal, a gente vai dar continuidade às aulas aí de evolução, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fósseis, sobre a questão da anatomia comparada, né? E os órgãos vestigiais, dando continuidade ao nosso assunto, né? Sobre a evolução, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco de fósseis, né, pessoal? Só para ver que essa questão dos fósseis são restos, marcas ou vestígios de seres vivos e da sua atividade conservados em rochas, cuja formação é contemporânea a esses seres. Como vocês podem ver aqui alguns exemplos, uma pegada seria um fóssil, um vestígio do passado, né? Nós temos aqui um fóssil também na rocha, né, pessoal? Um osso petrificado, como vocês podem ver aqui. São fósseis, são vestígios do passado, né? Os fósseis, pessoal, eles são importantes porque o seu estudo ele permite-nos preservar espécies em vias de extinção, ou através do seu estudo podemos ficar a conhecer melhor a longa história do nosso planeta, né? E a fossilização? A fossilização diz que é o conjunto de fenômenos físicos e químicos que permite a formação dos fósseis, né? E quais são as condições que permitem a fossilização? Pessoal, não pode, para que aconteça a fossilização, primeiro não pode estar demasiado tempo exposto ao ar, não pode ter ar, pois entra facilmente em decomposição. Se tiver ar, vai entrar em decomposição e não vai se fossilizar. Terá que ser rapidamente enterrado sob sedimentos ou outro meio protetor, certo? Tem que ser rapidamente enterrado. Os seres vivos com partes duras têm maiores probabilidades, ou seja, têm maiores chances de resultar em bons fósseis, né? Aí nós temos aqui alguns tipos de fossilização, né, pessoal? Nós temos a mumificação, que é a conservação total, preservação das partes duras e moles do ser vivo. O exemplo, nós temos o inseto em ambar, que é o mamute preservado no gelo, por exemplo. Aqui nós temos um ambar, né, aquela resina que tem, né, ela cobre o inseto e aí ela preserva o inseto, é um fóssil. Esse inseto vai viver milhares de anos conservado no ambar, né? Então é um processo chamado de mumificação. Nós temos o processo também de mineralização, que é a substituição de partes do ser vivo por substâncias minerais. Por exemplo, troncos de árvores petrificados. Existem algumas florestas de pedra, né, pessoal? Como você diz, substituição de partes do ser vivo por substâncias minerais. Como vocês podem ver, algumas florestas de pedra, por exemplo, em Teresina, Piauí, às margens do rio Poti, tem uma floresta de pedra lá. Árvores que se petrificaram, né? E se transformaram em fósseis, né? Vestígios do passado. Nós temos a moldagem, né? A forma do corpo ou parte do corpo do ser vivo fica marcada nas rochas. Ela vai ficar impressa nas rochas, marcada nas rochas, né? É um molde, na verdade. Molde interno e externo, por exemplo, de trilóbites e amonites, né, pessoal? Como vocês podem ver aqui, são moldes, ficou na pedra, né? Modelou, né? E nós temos as marcas, que são vestígios da atividade dos seres vivos. Por exemplo, pegadas, ovos, excrementos, são vestígios, certo? Então, a importância dos fósseis, pessoal, ela permite reconstituir a história da Terra, né? Conhecer a idade relativa das rochas, conhecer as características da fauna e da flora do passado, conhecer a evolução dos seres vivos e a reconstituição dos ambientes passados, ok? Então era isso que eu queria falar sobre fósseis, só para falar rapidamente, né, que são vestígios do passado, né, que permite a gente contar a história, né, reconstituir a história da Terra, ok? Então agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre a questão, né, da questão da anatomia comparada, né, da homologia, da analogia, né? Então aqui uma pergunta, o homem veio do macaco, né? Aqui nós temos aqui, vocês podem ver aqui, que aqui o homem não é que ele veio do macaco, ele teve um parente evolutivo do macaco, né, pessoal? Vocês podem ver esse gráfico aqui, ele tem aqui, ó, alguns parentes evolutivos, nós temos o Dryopithecus, aí vem o Ramithecus, o Australopithecus, que é mais próximo do homem, e depois o homem, né? E ocorreu as divisões aqui da linhagem, ó. Aqui se dividiu para chimpanzé, aqui formou os gorilas, aqui os orangotangos, o gibão, aqui ele caiu lá para os símios do Velho Mundo, né? Símios do Novo Mundo. Então, todos tiveram uma origem evolutiva, né, pessoal? Um ancestral comum. Os primatas, como vocês sabem, são parentes evolutivos do ser humano, né, pessoal? Aí somos espécies diferentes que se originaram de uma outra ancestral que viveu no passado. Então, tivemos um ancestral comum, né? Não é que veio do macaco, tivemos um ancestral comum ao macaco, né? Então, alguns argumentos de Darwin para sustentar a evolução por descendência com modificação.
Semelhanças entre os seres vivos, anatômicas, bioquímicas e fisiológicas. Presença de órgãos vestigiais, evidências paleontológicas. Então a gente vai ver aqui a questão da homologia, né, pessoal? O que é homologia? Semelhança entre estruturas de diferentes seres vivos que possuem a mesma origem embrionária, mas que desempenham funções diferentes, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a homologia. O braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego é o mesmo osso. Porém, esses animais, o homem, o cavalo, a nadadeira, a baleia e o morcego, eles sofreram seleções naturais diferentes. Então, o homem desenvolveu o braço para manusear, né? A pata para correr, e a nadadeira para nadar e a asa para voar. Funções diferentes. Eles possuem a homologia, possuem a mesma origem embrionária, são parentes evolutivos, tiveram ancestral comum, porém as funções são diferentes. Então, a homologia é a semelhança entre estruturas de diferentes seres vivos que possuem a mesma origem embrionária, mas que desempenham funções diferentes. Certo, pessoal? E nós temos aqui a irradiação adaptativa. Como vocês podem ver, as espécies assim originadas guardam vestígios de sua ancestralidade. Como vocês podem ver aqui, do único ancestral, uma ou várias espécies diferentes, né? Porque cada um aqui sofreram por seleções naturais diferentes, né, pessoal? Como vocês podem ver aqui, a irradiação adaptativa ou divergência evolutiva, né, é um tipo de homologia, né? Possui a mesma origem embrionária, funções diferentes, né? Nós temos aqui agora que, vamos mostrar para frente aqui a analogia, né, o que realmente interessa, né? Analogia, pessoal, são semelhanças morfológicas entre estruturas de seres vivos, né? Eles que realizam as mesmas funções, mas que diferem quanto à origem embrionária. Por exemplo, eles não são, aqui na analogia, eles não possuem a mesma origem embrionária. Eles não são parentes evolutivos, mas desempenham as mesmas funções. Por exemplo, a asa de um inseto é para voar e a asa de uma ave é para voar também. Eles desempenham a mesma função, mas não são parentes evolutivos, não possuem a mesma origem embrionária, né? Vocês podem ver, o inseto é um animal invertebrado, enquanto que a ave é um animal vertebrado, está muito distante na escala evolutiva, eles não são parentes evolutivos, né, por assim dizer, né? Vamos lá. Aí nós temos aqui a adaptação convergente também, que é um tipo de analogia, né? Também chamada de convergência evolutiva. É uma analogia, né? Nós temos o golfinho, que é um mamífero, o ictiosauro, que é um réptil fóssil, e um tubarão, que é um peixe. Veja bem que a nadadeira deles toda tem a mesma função. A nadadeira deles é para nadar. Uma evolução convergente. Eles passaram por os mesmo processo de seleção naturais, digamos assim, né? Tiveram as mesmas seleções naturais. Veja bem que a função da nadadeira é nadar. Todas têm a mesma função, mas eles não são parentes. Aqui nós temos um mamífero que mama, um peixe, né? E um réptil. São de origens embrionárias diferentes. Okay? Então isso é uma analogia, também uma adaptação convergente. Okay? Então ele diz assim, submetidos a critérios comuns de seleção natural pelo ambiente. Claro, tiveram uma seleção natural parecida, né? Tanto é que a função é a mesma. Okay? Órgãos vestigiais. Estruturas aparentemente desprovidas de função, mas que são semelhantes a órgãos funcionais em outras espécies, né? Vocês podem ver aqui, são vestígios, né? Órgãos vestigiais são vestígios. Por exemplo, aqui o cóccix, que é o osso, né? Lá do ânus, né, pessoal? Esse cóccix, na verdade, seria uma cauda. Os nossos ancestrais tinham cauda. E no ser humano, esse cóccix ele não se desenvolveu na cauda. O ser humano perdeu a cauda, né? E ficou só com vestígio de cauda. Diferente, por exemplo, do macaco, que tem a cauda, né? Então, o ser humano não tem a cauda. Esse cóccix aqui, ele é atrofiado, né? Então, é um órgão vestigial. Como também um apêndice, né, pessoal? O apêndice, como vocês podem ver aqui, essa parte do apêndice aqui, ó. O apêndice, pessoal, ele é um órgão vestigial no ser humano, porque o apêndice ele é mais usado nos animais herbívoros para digerir celulose. Como nós somos onívoros, mas se alimentam também de carne, né? Não usa tanto, não vai usar o apêndice. Então, ele se tornou um órgão vestigial, só um vestígio, não tem função, né? O tecido do canto-olho. Veja bem que nós temos um tecidozinho no canto-olho. Aqui é um vestígio, um órgão vestigial. Veja bem que alguns répteis, quando eles nadam, ele tem uma membrana que ele cobre todo o olho para proteger o olho. Nós, seres humanos, não precisamos, né? E então, nós temos aqui só um vestígio desse tecido do canto-olho. E, por fim, nós temos a orelha, que é um órgão vestigial. A gente não consegue mexer a orelha, né? Está lá parada e não consegue mexer a orelha. Também a orelha seria um órgão vestigial. Ok, pessoal? Então,
Era só isso mesmo, vou deixar a atividade para vocês lá, para vocês responderem, né? E me mandar de volta no meu WhatsApp, no privado, ok? Então, um grande abraço para vocês, né? E até a próxima.